Gênesis capítulo número 18, nós vamos ler a partir do verso de número 1. Essa noite especial de ceia do Senhor. Amém, querido? Quem achou Gênesis 18? Amém, querido? Primeiro livro da Bíblia, né? Não é possível. Procura muito não, em nome de Jesus. Diz assim: o Senhor então apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Moab. E quando ele estava sentado à estrada de sua tenda, na hora mais quente do dia, Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da estrada de sua tenda e correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. E disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo teu servo, sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água, para que vocês lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este teu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam eles. E Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça alguns pães. E depois correu ao seu rebanho e escolheu o melhor novilho e deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. E trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu enquanto comia. Ele ficou perto deles em pé debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ela está na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, a tua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, eu e o meu senhor, já idoso, ainda terei este prazer. Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara, porém, teve medo e por isso mentiu, dizendo: eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. E então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou pretendendo fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e os seus pecados são tão graves, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Com certeza, é apenas o teu Espírito Santo que pode tocar nas nossas vidas nessa noite. É apenas o teu Espírito Santo que pode trazer clareza, direcionamento para nós. E uma coisa, Pai amado, eu quero te pedir que o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, para ministrar na nossa coletividade, mas também na nossa individualidade. O Senhor sabe o que cada um veio fazer aqui nessa noite, o que vieram buscar, ou quem vieram buscar, meu Deus. E eu sei, Pai amado, que o Senhor responde à medida de cada um. Portanto, ser conosco. Usa esse momento da palavra, Pai amado, para falar profundamente ao nosso coração e tratar na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Uma passagem que me deixa muito curioso.
Na verdade, a vida de Abraão em terra me ensina muitas coisas. Como vocês já sabem, eu ministrei já diversas vezes a respeito de Abraão, aquele que na palavra de Deus foi a única pessoa chamada de amigo de Deus, ou reconhecido como amigo de Deus por 3 vezes. Ele era amigo de Deus. Ele conhecia o Senhor profunda e intimamente. Amém? E essa passagem me ensina algo extraordinário. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, seria: Deus, Ele quer participar da sua vida ativamente. Amém, querido? Deus, Ele não quer participar da sua vida de uma forma passiva. Como assim? Eu aqui, Deus no céu, e está tudo certo. Eu respeito Ele como Senhor, eu leio a palavra, obedeço o que eu quero, né? O que eu acho que eu não devo obedecer, eu também descarto. Então, isso nós estamos fazendo com que Deus, Ele participe da nossa vida de uma forma passiva. E talvez seja por a maioria querer, ou, né, vamos usar esse termo, e eu vou colocar entre aspas, porque nós não temos autoridade de permitir, né, ou não permitir Deus de coisa alguma, porque Ele é Deus. Né? Se nós permitimos Ele ou não permitimos Ele, significa que nós estamos acima dEle, né? Mas eu vou usar esse termo mesmo assim, né? Mas se nós não permitirmos que Ele faça parte, né, ou participe da nossa vida ativamente, nós corremos um risco muito sério. Por isso que pessoas, e eu não tenho nada contra, tá? Cada um faz o que quiser, mas por isso que um monte de pessoa fica correndo atrás de profeta. Porque Deus é passivo na vida delas. Elas não têm uma revelação clara do próprio Deus, seja diante das Escrituras ou diante de uma revelação pessoal. Pastor, você acredita na revelação pessoal? Claro. Meu ministério foi uma revelação pessoal que Deus me deu. Não existe um livro chamado Carta a Filipe, falando: olha, no ano tal você será, né, no ano de 2019 você será consagrado a pastor, fique firme. É ou não é verdade? No ano de 2025 você fará uma cirurgia. Não tem escrito, mas são coisas que Deus meio que pré-avisa a gente, sim ou não? São revelações pessoais. E aí, quando nós não permitimos que Deus, Ele participe ativamente da nossa vida, nós precisamos correr atrás de alguém que me fale aquilo que o Senhor já teria me falado se eu tivesse me relacionado com Ele. E sabe qual que é o grande problema? É que existem profetas e pseudo-profetas. Existem homens de Deus que vão confirmar aquilo que Deus já falou no seu ambiente secreto. Existem homens que vão inventar a palavra de Deus quando Deus não falou nada. E adivinha qual que a gente acredita? Daqueles que dizem: assim diz o Senhor, quando Deus não falou absolutamente nada. Pastor, e quando eu sei que uma revelação, e não é o tema da nossa mensagem, só estou passando por cima, né? Quando eu sei que uma revelação vem de Deus ou não, você saberia se você tivesse intimidade. Quantas vezes já profetizaram coisa para mim que eu falei: tá estranho, cara, que isso? Que negócio esquisito, Deus nunca falou nada disso comigo. Aí eu vou analisar um pouquinho naquilo que é a maior profecia de todos os tempos que nós temos, chamada Bíblia, né? Aí eu vou analisar, não está de acordo. Vocês acreditam que numa das minhas idas fora daqui para ministrar, chegou um pseudo-profeta falando que Deus ia me usar para abrir uma congregação em Passos? Falei: mas eu já participo de uma. Falou: não, é porque a visão que Deus tem para ti. Eu disse: a visão que Deus tem para mim está alinhada à visão do meu pastor. Cara, você está ficando louco? Deus não vai me dar uma visão para eu sair debaixo da autoridade que Deus me constituiu para abrir uma nova congregação. Você está maluco? O que é que você está tentando me dizer? Que eu tenho que dividir minha igreja? Eu tenho que pegar minhas malas, desonrar tudo aquilo que o meu pastor me ensinou, construiu, e tocar a minha ideia, porque Deus está me dando uma nova visão? Não, a visão que Deus me deu se alinha completamente com a visão que Deus deu para Ele, porque nós caminhamos sobre debaixo da mesma palavra e da mesma promessa.
Nunca mais vi ele. Já voltei no mesmo lugar para ministrar diversas vezes, nunca mais vi o pseudo-profeta lá. E a gente tem que tomar cuidado com o assim diz o Senhor, quando o Senhor está em silêncio. Agora, Abraão, ele deixava com que Deus, ele participasse ativamente da sua vida como pastor, o conduzindo, o instruindo, o direcionando e até mesmo ajudando ele a tomar decisões. É incrível quando Deus vira para Abraão, vulgo Abraão ainda, e diz: olha, sai da sua terra, da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. Deus influencia diretamente a decisão de um homem que fala assim: eu vou largar tudo e vou para uma terra. Que terra? Não sei, Deus não me mostrou, mas Ele mandou eu sair andando. Olha o nível de confiança daqueles que conhecem ao Senhor de uma forma íntima e profunda. E a Joyce ministrou um pouquinho disso, no sábado. Isaías falou um pouquinho disso na quinta. Então todas as mensagens se conectam. Olha o nível de obediência. Agora nós estamos diante de algo surpreendente. Abraão, ele está aí, eu não sei se aqui no meu é um problema de tradução, mas aqui toda hora fala que ele está à estrada da sua tenda. Quando eu li lá em casa estava escrito entrada, mas tudo bem, não muda. Significa que ele estava no caminho ali à frente da sua tenda, vamos dizer assim. Aí deve estar a entrada, né? Tá. Ele estava à entrada da tenda, ali no caminho. E de repente ele vê 3 homens diante dele e ele reconhece: o Senhor está aqui. Você sabe reconhecer quando Deus está? Pastor, é claro que eu sei reconhecer quando Deus está. Eu sinto um negócio diferente. Irmão, seja menos emocionado. Por quê? Se você não reconhece que Deus está em todo momento e a todo tempo com você, tem algo errado com você. Por quê? Porque o Senhor, Deus Pai, Ele envia Deus Filho para morrer por nós, e Deus Filho vai para que nós pudéssemos receber então a terceira pessoa da Trindade, Deus Espírito Santo, que habita dentro de nós. Como você não sente Deus 24 horas por dia contigo se Ele habita dentro de você? Esse é o ponto. Agora, se nós não permitirmos que este mesmo Deus que habita dentro de nós e está conosco 24/7 se manifeste na nossa vida de uma forma ativa, nós teremos problemas. Porque nós acharemos que a manifestação de Deus ou a presença de Deus, ela só se dá em tempos oportunos. Mas isso não é uma realidade. Deus sempre está conosco. Olha que graça que a gente tem. Porque, pastor, que graça que a gente tem. Deus tinha que aparecer para Abraão para estar com ele. Agora, nós não precisamos que Deus venha de vez em quando, porque nós temos Ele todo o tempo conosco. E aí, sabe o que eu acho engraçado? Que assim que Abraão reconhece que o Senhor está, e juntamente com ele 2 anjos, ao que tudo indica, ele fala: vou fazer uma janta para esses caras. Por isso que eu falo que Deus tem problema, né? O que Abraão vai fazer? Buscar um novilho, churrasco. Olha que glória. Não é verdade? Abraão vai lá e ele, corre em Sara e fala assim: faz pão. Se Abraão fosse mineiro, ia falar: faz pão de queijo, né? Mas como não era, corre lá em Sara, faz pão, viu? Mas não pega qualquer farinha, pega da melhor farinha. Honra. Porque ele reconhece quem é o seu Deus. Pega da melhor farinha e faz alguns pão. E ele corre lá no meio do negócio e pega um novilho e vamos assar um churrascão para esses caras. Ele faz uma coalhada, não sei o que é, não me pergunte, né? Sou meio Nutella, então não sei o que é uma coalhada. E leva leite também. E põe, serve eles e fica a uma distância observando eles comerem. E de repente Deus vira para ele e fala assim: cadê Sara, tua mulher? Eu acho incrível. Incrível. Porque Deus, sendo onisciente, sempre arruma um jeito de se comunicar com a gente. Nem que ele tenha que fazer uma pergunta extremamente besta.
Assim como Gênesis capítulo número 3, Adão e Eva caem. Chega Deus, passeando no jardim, sabe que estão escondidos e de repente Deus, onde estão? Imagina Deus fazendo de bobo. Onde vocês estão? Adão, cadê você? E de repente, Senhor, estou aqui escondido. Eu imagino Deus, não me diga, Adão. Olha, então você está aí, rapaz, sabia não, hein? Vem para cá, Adão, vamos conversar. Aí Deus, sabendo que Sara estava na tenda, a entrada da tenda, observando e ouvindo tudo, ele pergunta, cadê Sara, tua mulher? Ela está ali na tenda. Ah, tá, entendi. Então faz o seguinte, na primavera que vem, eu irei te visitar e Sara estará te dando um filho. Aí Sara no seu interior, porque eu entendo que para aqueles que já têm uma certa intimidade com Deus e permite com que Deus trabalhe nas suas vidas ativamente, acredita na palavra de Deus de cara. É fácil. Mas Sara talvez só ouvia as experiências que o seu marido tinha. Então dentro da tenda ela ri em pensamento. Você consegue entender? Ela está lá, por fora, igual uma estátua. Por dentro ela ri e diz, será isso possível? Eu e o meu Senhor já somos velhos, será que o Senhor poderia me dar esse prazer? E imediatamente Deus interrompe e fala assim, por que ela riu? Imagina o temor. Sara temeu tanto quando ela viu que Deus sabia que ela tinha rido no seu interior, que ela resolve mentir para o próprio Deus. Olha que lado. Não ri não, assuma que você riu. Só que não é isso que me impressiona. Me impressiona Deus virar para Abraão e falar assim, acaso existe algo impossível para Deus? Acaso existe algo impossível para o seu Deus, irmão, que está aqui nessa noite? Tem alguma coisa que Deus não pode fazer por você? Ele é limitado? Ele é pequeno? Será que existe algum impossível para Deus? Então você está duvidando de quê? Permita que Deus haja ativamente ou participe ativamente da sua vida para que você desfrute de coisas extraordinárias, tais como, pastor, como não existir nada impossível que Deus não possa fazer. Não existe absolutamente nada. Mas disso só desfruta aqueles que têm plena intimidade com Deus, porque conhecem e sabem verdadeiramente quem é o seu Deus. E é interessante que à medida que nós, veja isso, para que não soe errado, mas à medida que nós tomamos partido para resolvermos as coisas, com a nossa inteligência e sabedoria limitada, demonstra o quanto nós confiamos na pessoa de Deus ou não. Pastor, crise financeira, já sei, vou arrumar mais 2 empregos, ficar igual o Julius. Meu marido tem 3 empregos. Excelente. Pastor, você é contra o trabalho? De jeito nenhum. Paulo, na sua carta aos Colossenses, se eu não me engano, a igreja de Tessalônica, em uma das duas, Paulo é totalmente a favor do serviço. Ele diz, aquele que não trabalha, não coma. Pastor, pesado, discute com Paulo, né? Mas enfim, aí eu sou totalmente a favor do trabalho. Mas você já pensou em algum momento da sua vida em falar com aquele que já contou todos os seus dias? Falar com aquele que te conhecia antes mesmo de você chegar ao ventre da tua mãe? E virar para ele e falar, Senhor, a crise financeira bateu na minha porta. E isso para o Senhor não é problema nenhum, uma vez que o Senhor é dono de tudo, inclusive do ouro e da prata. O que eu devo fazer? Porque se Deus falar espera, e você pensar, pastor, mas se eu ficar esperando sem fazer nada, eu vou passar fome. Irmão, se Deus falou espera, ainda que Ele tenha que enviar corvos para te servir e te alimentar, Ele vai enviar. Porque esse é o seu Deus. Não existe nada impossível para Ele. Existe para mim. Tem coisa que eu olho e falo, não tem mais
jeito. Deus ama quando nós falamos que as coisas não têm mais jeito. Sabe por quê? Significa que nós chegamos ao nosso ápice da limitação. Senhor, não tem mais jeito, aqui eu estou completamente limitado, não existe outra alternativa que eu possa fazer. Aí ele se apresenta e fala: tudo bem, agora você vai conhecer o Deus do impossível, que está acima das suas limitações. Esse é o nosso Deus. Só que a gente não deixa Ele participar ativamente das nossas vidas. Veja, em momentos de felicidade nós tomamos decisões por conta própria, sem consultar a Deus. Em momentos de dificuldade a gente corre para a igreja. Isso não é participar de uma forma ativa. Irmão, Deus quer estar conosco, assim como uma promessa de casamento, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, nos dias bons ou nos dias maus. Independentemente, Ele quer estar participando ativamente da nossa vida, porque bem Ele sabe os pensamentos que tem sobre nós, pensamento de paz e não de mal. Sabe, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. É por isso que Ele quer participar ativamente da nossa vida, porque Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Ele sabe, irmão. É incrível quando o Senhor, e talvez eu estou falando essas palavras aqui, estou dizendo para você que para o seu Deus não existe nada impossível, e você está igual Sara. Por fora você está me olhando até com um olhar mais ou menos, mas por dentro você está assim: esse pastor não sabe o que fala, porque eu pedi tanta coisa para Deus e Deus não me atendeu. E eu digo para você, ainda bem, porque você não sabe o que você pede. Lógico que eu sei o que eu peço, pastor. Eu escuto um monte de gente falando: é só seguir seu coração. A Bíblia vai dizer que o seu coração é enganoso. Segue teu coração, para te ver aonde que você vai parar. É ou não é? Alguém te fecha no trânsito, seu coração palpita e fala: xinga o cara, você está na razão. Esse é seu coração. Aí você xinga o cara é mais esquentado, mais violento que você, está armado, você foi apagado. Parabéns, você seguiu o seu coração. Eu acredito que no inferno existem algumas frases, e uma delas é essa: aqui está o lugar de pessoas que seguiram o seu próprio coração, porque é enganoso. Quantas vezes, irmão, o coração da gente engana, os sentimentos, né? Quando a Bíblia está falando de coração, está falando dos sentimentos. Quantas vezes os nossos sentimentos, eles afloram e a gente pensa o quê? Esse negócio de casamento não é para mim mais não, vou largar. Segue teu coração então, para ver onde você vai parar. Agora, se você entender que Deus quer participar ativamente da tua vida, você, em vez de ouvir o teu coração, você ouvirá a voz do soberano e todo-poderoso, que talvez vai falar aquilo que você não gosta de ouvir, mas que você precisa. Pastor, mas eu queria um sim de Deus. Mas se Ele falou não, irmão, porta fechada também é bênção. Ele fala: porta fechada é livramento. Não, porta fechada é bênção mesmo. Se foi para livrar, se foi porque você não estava preparado, se Ele trancou a porta, mas depois vai destrancar quando você atingir um nível de maturidade diferente, isso para mim não importa. Porta fechada é bênção, porta aberta é bênção. Se não existe porta e Ele quiser abrir uma janela, é bênção. Por quê? O Senhor faz com que tudo contribua para o nosso bem. Eu preciso acreditar nisso. Agora, por que você está rindo no seu coração? Qual que é a situação que você veio colocar diante de Deus? Fala sério. Ninguém vem na igreja à toa. Esse papinho de: eu estou indo único e exclusivamente para adorar a Deus, pastor. Conta essa, né, para alguém mais bobinho, porque para mim não rola. Todo mundo tem uma segunda intenção. Pastor, isso é errado? Negativo. Desde que isso não usurpe a primeira. A primeira é o quê? Render louvor, glória, adoração ao nosso Senhor. E o segundo, pastor, aí se apresenta suas finanças, se apresenta sua família, se apresenta seus filhos, se apresenta o que você quiser. Mas entenda, pisou essas portas para dentro, você já não é mais aquele que vai ditar o ritmo das coisas. Deus começa a ditar o ritmo das coisas na sua vida, porque Ele é Senhor e nós somos servos. Quando nós chegamos na presença de Deus, sabe o que nós temos que fazer? Prestar honra, assim como Abraão fez. Deixa eu correr, pedir para Sara pegar a melhor farinha, fazer um pão para eles, né? Deixa eu pegar leite, deixa eu fazer a coalhada aqui, deixa eu fazer um churrasco para Deus. Pastor, como que eu vou oferecer um churrasco para Deus? É o seu culto racional, falei disso domingo passado.
Sabe quando que você oferece uma refeição agradável a Deus? Quando você se alimenta para a glória de Deus. Por isso que a palavra de Deus vai nos instruir. Se você souber onde está, joga ali para mim que eu perdi a referência. Por isso que a palavra de Deus vai nos instruir. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é honra. Quando que eu honro a Deus? Quando eu educo a criança no caminho. No caminho. Se tem uma passagem bíblica tão mal interpretada é essa: ensina a criança o caminho que ela deve andar. Negativo, ensine a criança no caminho. Se você não estiver no caminho, não tem como você ensinar a sua criança o caminho que ela vai seguir. É muito fácil para mim, pastor Felipe, chegar aqui e apontar para vocês o caminho que vocês devem seguir, sendo que eu não estou nele. Tenho credibilidade? Negativo. Eu não. Se vocês não reconhecem em mim um cara de oração, e eu virar para vocês e dizer, tem que orar, vocês vão botar fé na minha palavra? Não, porque eu estou apontando o caminho, mas não estou no caminho. E quem não está no caminho não tem credibilidade, porque diferente da nossa vida, né, terrena, onde a gente vai em qualquer lugar porque existe GPS, na vida espiritual não tem GPS, você só pode levar as pessoas onde você já foi. Você quer levar as pessoas à santidade? Esteja em santidade. Você quer levar as pessoas à oração? Seja alguém de oração. Você quer levar as pessoas a serem apaixonados pelas escrituras? Seja alguém que ama as escrituras. Pastor, eu queria que o meu filho fosse igual a você. Eu te digo, Deus me livre, teu filho tem que ser igual a você. Uma das coisas, né, e eu caba macho, custa me emocionar, né, a não ser na presença de Deus. Quando Deus, né, quando Deus vem e sussurra aqui, aí eu fico todo, né, todo chorão. Acaba macho igual eu, custa me emocionar, custa chorar, mas esses dias a Vitória me abalou por dentro, né? Quando a gente descobriu que era um menino, e ela falou assim, vai chamar Felipe. Falei, vai não. O que é isso? Já pensei em pelo menos 15 zoeiras para fazer com o menino, chamar Felipe nessa década. Você tá doido? Vai sofrer bullying. Falei, mas tudo bem, vamos lá. Por que você quer que chama Felipe? Qual que é a razão de você colocar o meu nome no nome do nosso filho? Ela diz, porque eu idealizo que ele seja um homem como você. Isso mexeu comigo. E me fez repensar 1000 vezes mais que tipo de homem eu estou sendo dentro da minha casa. Porque os meus filhos não têm que ter uma referência lá fora, eles têm que ter uma referência dentro de casa. Pastor, eu não tive uma referência, então olha para Cristo. Seu pai não foi uma referência, olha para o Pai eterno, imortal, aquele que não muda. Olha para ele. Você pode não ter tido uma referência, mas eu declaro sobre você em nome de Jesus, você será uma referência. Tem problema que você não teve. Por quê, pastor? O que eu tive, o que eu deixei de ter não importa. Importa quem eu estou me tornando em Deus e o que eu estou sendo, mas para que isso seja de uma forma concreta e profunda, eu preciso deixar que Deus participe ativamente da minha vida, me moldando conforme Ele é. Entende? E quando ela falou que idealiza que o Felipe Filho seja um homem como eu, sabe o que eu pedi para Deus? Falei, Senhor, então continue me fazendo um homem segundo o seu padrão, para que eu possa virar para o meu filho e ter a ousadia, e para Sofia também, claro, e ter a ousadia de falar aquilo que Paulo disse, sejam meus imitadores, porque o papai é imitador de Cristo. Se vocês imitarem o papai, vocês estarão imitando Cristo. Pastor, não cheguei nesse nível, nem eu. Olha que glória. Mas eu tento, eu peço, Senhor, conduza os meus passos. Senhor, não existe nada impossível para o Senhor, então tira a minha ansiedade. Quando meu coração palpita, e eu não sei quem falou isso, qual que foi o teólogo que teve essa brilhante revelação da parte de Deus, onde ele diz, miserável homem que sou, porque todos os dias eu me deito com o coração pulsando pela ansiedade, não pela eternidade. Essa frase é muito forte. Significa que nós estamos esquecendo aquilo que o Senhor fala em Lucas capítulo número 12, Mateus capítulo número 6. Veja, Lucas 12, capítulo número 12, versículo de número 22 ao versículo de número 24 diz, e ele dirigindo aos seus discípulos, preste atenção nisso,
Quando você for ler a Bíblia, em nome de Jesus, essas revelações foram para os discípulos. O Sermão do Monte, embora atingiu muitas pessoas, era Jesus explicando aos seus e o povo ouvindo. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, ele subiu ao monte e os seus discípulos se aproximando, ele começou a lhe ensinar dizendo: bem-aventurados. Porque, pastor, você acredita que tanto Lucas capítulo número 12 e tanto Mateus capítulo número 6, que vão dizer a respeito da mesma passagem, foi dita para os discípulos? Porque isso aqui só vive quem crê. Entende? Jesus sabia separar multidão de discípulos de íntimos. Tinha uma multidão, discípulos 72, um ciclo mais fechado de 12 íntimos, 3, e um ainda era o mais amado segundo ele mesmo. Consegue entender? Então essa revelação é para quem crê, onde Deus diz assim: olha, portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida difícil, quanto ao que comer, nem quanto ao seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante que a comida, o corpo é mais importante que a roupa. Porém, observem os corvos: não semeiam, não colhem, não têm armazéns e nem celeiro, contudo Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que eles. Agora, o que o Senhor está nos mostrando aqui? Aquilo que o salmista Davi, apontando para Cristo, já entendeu no Salmo 55, 22. Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá, e jamais permitirá que o justo venha cair. Veja, aqui o salmista Davi está nos dando uma dica profunda: entregue os seus anseios ou suas preocupações ao Senhor, e então Ele te susterá. Quando você entrega para Ele, Ele te sustém, irmão. Se você continua com isso para você, não tem como Ele fazer nada, tu resolve. Você consegue entender? Quando eu pego esse problema e falo: Senhor, é teu, descanso, irmão. Se está na mão de Deus, está na mão de Deus. Agora, eu preciso entender que Ele é um participante ativo. Tem coisas que Ele vai pedir para eu fazer. Agora, tem coisas que Ele vai virar para mim e falar: não faça nada, creia somente e você verá a glória de Deus. Pastor, já aconteceu com você diversas vezes, aonde eu virava e falava: Senhor, estou entregando isso aqui nas suas mãos, não sei resolver. Ele fala: então eu te ajudo, você vai fazer assim, assim, assado. Falei: não vai dar certo, você está doido, eu vou arrumar briga. Não, faça. Eu ia fazer e o negócio estava certo. Improvável, porque era completamente contrário à lógica. Agora, teve coisas que eu entreguei na mão de Deus e eu falei: Senhor, e aí, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu desafie a lógica? O que o Senhor quer que eu faça? Ele fala: nada. Eu falo: mas Senhor, Ele diz: não faça nada. E aí, tempos depois, o próprio Senhor dá um jeito na situação e as coisas se ajeitam, vira história e risada. Porque, vou repetir essa frase para que fique gravada na tua mente: acaso há alguma coisa impossível para Deus? Não existe. Por isso que nós falamos que o nosso Deus é o Deus do deixa Ele ser. Amém? Por favor, deixa Ele ser o Deus do impossível na sua vida, irmão. Parece que você trocou Deus de posição. Você tirou Deus das causas extraordinárias e trouxe Ele para a causa ordinária. Incrível. Eu nem sei, nem estou seguindo esse esboço aqui mais não. Mas tudo bem, vamos lá, né? Mas veja, Deus, nós estamos trocando Deus de posição. E é incrível tanto que o crente, eu nem vou ousar chamar isso de cristão genuíno, mas o tanto que o crente tem tanta fé para os outros e nada para si. Sim ou não? Se chegar alguém com o mesmo problema que você vai ter a solução na hora. E você já reparou que quando alguém chega com o mesmo problema que você, e você entrega a solução da parte de Deus para a pessoa, é porque Deus já tinha entregado a solução para você e você não ouviu? Você está instruindo os outros aquilo que Deus te instruiu. A diferença é que talvez o outro faça, você não fez. Chega alguém todo perturbado, você fala: irmão, se acalma. É ou não é? Aí vem você perturbado, virado no giraia, né?
Está com os olhos desse tamanho, falando para o irmão: irmão, se acalma, irmão, você está quase indo para o manicômio já. E está falando para o outro: se acalma você, irmão. Você não pode ter fé para o outro se você não tem para si. Deus não pode ser o Deus do impossível na vida do pastor Felipe e não ser na sua. Por quê? Porque nós servimos o mesmo Deus. Amém, irmão? Deixa ele ser o Deus do impossível. Para de chamar Deus apenas em causas ordinárias. Pastor, o que é causa ordinária? Alimentação. Por que a alimentação é uma causa ordinária, pastor? Porque Deus já resolveu isso, está nas Escrituras, irmão. Buscar em primeiro lugar, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Está resolvido. Pastor, que todas as demais coisas é assim. Aí você lê o capítulo número 6 inteiro. Ali ele fala de comida, ali ele fala de vestimenta, ali ele fala de qualidade de vida, dentro daquilo que nós precisamos e não daquilo que nós queremos. As demais coisas vos serão acrescentadas quando nós deixarmos ele participar ativamente da nossa vida. Pastor, e as causas extraordinárias? Se nós deixarmos ele ser Deus, também vai acontecer. Agora nós olhamos para certo tipo de situação e fala assim: isso aqui eu nem vou colocar na mão de Deus. Por quê? Por quê? Me responda no seu interior. Por que não colocar algo na mão de Deus? Pastor, porque eu acho que não é para mim. Você já perguntou para ele se é? A gente tem uma mania de tirar conclusão precipitada. Isso aqui eu não vou nem colocar diante do Senhor, irmão. Coloque tudo diante de Deus. Tudo. Tudo. Até as roupas que você vai vestir. Chega lá na frente do espelho e fala: Senhor, estou bonito para o Senhor ou não? Senhor, é isso aqui mesmo que você quer que eu use ou está estranho? Pastor, que coisa idiota. É você permitindo que Deus participe ativamente da tua vida. Porque se você for capaz de entregar para Ele algo tão simples como uma roupa e ouvir e ter discernimento daquilo que Ele quer, imagina nas causas improváveis, irmão. Uma vez que você aprendeu a reconhecer qual é a voz do seu Deus. O problema dos cristãos hoje em dia não é que Deus não está falando, é que a gente perdeu, a habilidade de entender e escutar a voz de Deus. Deus está falando, a gente que não discerne. Por quê? Porque a gente perdeu, essa é a palavra, perdeu essa intimidade. Antes Deus falava, a gente tinha certeza que era Deus, é ou não é? Todo mundo aqui passou por um momento onde tinha clareza. Pastor, Deus fala muito comigo. Pastor, Deus está falando uns negócios que para mim é loucura, mas eu estou fazendo e as portas estão abrindo, o negócio está fluindo, está um negócio de louco. Sensibilidade. Pastor, Deus parou de falar, Ele está falando agora mesmo, só que talvez você não esteja sensível o suficiente para entender que Ele está dizendo assim: eu quero voltar a ser o Deus do impossível na sua vida. É simples a mensagem, eu sei que é simples. Talvez nesse ano uma das mensagens mais simples que eu preguei é hoje. Eu estou me sentindo pregando para um berçário. De tamanha simplicidade. Agora, até mesmo nas coisas simples, Deus é profundo. A mensagem é simples, mas viver isso requer profundidade. E veja, Deus Ele quer alcançar contigo, irmão. Voltando para o texto. Vocês entenderam até aqui? Tá. Deus Ele quer um nível de intimidade tão profundo conosco. Ele quer participar tão ativamente da nossa vida. E eu creio, a ponto dele mesmo voltar, ou se nunca aconteceu com você, começar a revelar aquilo que está no coração dele. Não é no nosso, é no dele, para que nós possamos ter o privilégio de ser coparticipantes da obra dele na terra. Como assim? Ele veio junto com dois, aparentemente anjos. Não vou entrar nessa discussão teológica, se era literal, se era uma visão, blá, blá, não sei, né? Então, ele vem juntamente com dois caras, aparentemente um anjo, para o quê? Destruir Sodoma e Gomorra. Esse era o motivo das passagens dele. Novamente, acho Deus muito engraçado. Porque ele vira e fala assim:
As coisas que o povo lá de Sodoma está fazendo, chegaram nos meus ouvidos, eu vou lá conferir se é isso mesmo. Ô, gente, é Deus, gente. Deus precisa conferir alguma coisa, gente? Ele já sabia. Minha interpretação aqui, você pode discordar o tanto que você quiser, não tem problema. É minha interpretação pessoal, isso não é uma doutrina, não é a verdade bíblica. Minha interpretação, Deus aparece porque o foco dele era Abraão. Deus onisciente, sim ou não? Sim. Ele sabia, se eu destruir Sodoma sem comunicar a Abraão, ele vai ficar chateado, porque o primo dele mora lá. E ele vai tentar a todo custo fazer com que eu salve o primo dele que está lá. Então eu vou me fingir de bobo, vou passar, vou jantar com o cara e vou falar: Abraão, sabe do negócio, rapaz? E o próprio Deus, falando consigo mesmo, ele fala assim: ocultarei eu o que eu pretendo fazer com Abraão? Você imagina, irmão? Você imagina o nível de intimidade? O próprio Deus virar para nós e falar assim: será que eu vou ocultar do Felipe o que eu quero fazer nessa cidade? Será que eu vou ocultar de qualquer um de vocês aqui o que eu pretendo fazer? Não posso. Seguinte, hein? Estou indo lá conferir. E aí começa a disputa de Abraão com Deus. Senhor, se houver 50 justos, vou destruir, não. Deus já sabia onde ele queria chegar. Deus não é bobo? Sim ou não? 45. Parecendo bingo, né? 40, Senhor. 30. 10 justos. Ele fala: não vou destruir. Aí Deus fala: já sei onde você quer chegar. Pode deixar comigo. E quando você vai ler o verso seguinte, o capítulo seguinte, que é o capítulo número 19, a palavra de Deus diz que Ló insiste para que aqueles anjos se hospedem na casa dele. Quando os anjos chegam, ele reconhece que são homens de Deus, anjos, e além de prestar honra, insiste tanto para que eles se hospedem na casa dele. E aí eles comentam com Ló e falam: vaza daqui. E Ló, ele foi tão taxativo na questão de entender que aqueles homens eram enviados de Deus, que o povo de Sodoma, tão corrompido, queria pegar aqueles homens para ter relações com eles. Está aqui no capítulo número 19. E aí Ló foi disposto a fazer, em honra a Deus, o que nenhum de nós teríamos coragem. Ele vira para aqueles homens e diz assim: esses homens aqui estão debaixo do meu teto, são homens de Deus, não cometa essa loucura. Vocês querem ter relação com alguém? Eu tenho 2 filhas virgens, eu vou entregar ela para vocês, vocês fazem o que vocês quiserem, mas no homem de Deus ninguém toca. Quem aqui? Difícil, né, irmão? Eu sei que é difícil. Graças a Deus houve um livramento e tal, e tudo bem. Você conhece a história, mas a questão aqui é: eu não vou ocultar isso do meu amigo Abraão, porque eu sei que lá tem gente com quem ele se importa. Sabe o que eu tenho aprendido, irmão? E quanto mais íntimo e próximo de Cristo nós ficamos, mais nós começamos a amar de verdade as pessoas, mais nós nos compadecemos dela. De verdade, irmão. Se você me perguntasse alguns anos atrás qual que era o meu maior sonho para o Brasil, era um meteoro explodir Brasília. Hoje eu não consigo. Hoje, todos os dias, literalmente, isso não é uma falácia, todos os dias eu apresento os governantes da nossa nação diante de Deus. E eu espero que eles se convertam. Porque você vai se aproximando de Cristo, Ele vai mostrando que quem muito foi perdoado, muito ama. Você só conseguirá amar as pessoas de uma forma profunda quando você entender o quão pecador você é. E o quanto Deus tem que te perdoar. Aí você começa a tratar os outros na mesma medida. Eu não mereço, ele também não merece, mas o Senhor me amou primeiro, eu vou amar também. E aí algumas pessoas, eu falei disso lá em Formiga semana passada, algumas pessoas acham que eu fico feliz quando algumas pessoas dentro do meio evangélico, eles caem. Eu não fico não, irmão. A pior coisa na minha vida é ver um pastor que foi muito usado por Deus caindo.
sendo pego em adultério, sendo, cometendo algum crime, eu fico triste, cara. Triste. Porque já foi um homem de Deus, usado por Deus e infelizmente caiu. Agora tem gente que fala, isso aí, Deus é soberano, é justo. Cuidado com a justiça que se aplica ao outro, porque certamente se aplicará a você. Sabe por que tem muita gente que não, de verdade, o assunto nem é esse, já volto, né? Mas sabe por que tem muita gente que não consegue permanecer firme na igreja e vive de altos e baixos? Porque é essa justiça que você imputa para o outro. O irmãozinho lá não quer nada com nada. Deus faz questão de imputar a mesma coisa sobre você, para você ver que você também não quer nada com nada. Se não for a graça, se não for a misericórdia, todo mundo está no chão. E aí, para mostrar a grande graça e a misericórdia dele sobre a sua vida, ele fala, está imputando justiça demais para os outros, te medirei na mesma medida. Cara, isso para mim, talvez está em Mateus capítulo número 7, é a maior preocupação minha, Felipe, de seguir no evangelho, porque com a mesma medida que você medir, o Senhor Deus te medirá. Eu não serei medido pelo Willy, eu serei medido pelo próprio Deus. Por isso que alguns falam, pastor, você pega leve demais, sua régua é muito baixa. Eu digo, minha régua não é baixa. Estando dentro dos padrões bíblicos, tendo temor do Senhor, a minha regra é a Bíblia. Eu julgo segundo a reta justiça, mas com amor, bondade, benevolência e paciência, porque essa é a medida que Deus estabelecerá para mim. Não é o irmão. Pastor, você liga para o julgamento alheio? Estou nem aí. Né? Francamente, irmão, fala o que você quiser de mim. Não ligo. Está tudo bem. Só um alerta. Cuidado com a medida que você põe para mim, porque é a medida que Deus vai usar contra você. Porque às vezes você acha que teu problema é comigo. Realmente não é. Se você tem algum problema com as mensagens que nós ouvimos quinta, sábado, que estamos ouvindo hoje, que ouvimos semana passada, o teu problema não é com a gente, seu problema é com isso aqui. E ainda bem que eu não sou dono da Bíblia, resolve com o dono. Fala que está pesado, que está errado. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai preparar você para suportar o peso que é o Evangelho. Pastor, o Evangelho é um peso? Depende. Para quem está tudo torto, fardo pesado. Para quem segue a risca o que o Senhor já deixou como manual, o fardo é leve. Você consegue entender, irmão? Agora, por favor, permita que Deus participe ativamente da sua vida, porque Ele se importa com você. Ele se importa. Vejamos, Marcos capítulo de número 9, se não me falha a memória, o Senhor tem a transfiguração diante de Pedro, Tiago e João. E depois da transfiguração, ele desce no monte, Marcos capítulo de número 9, é isso mesmo. Ele desce do monte, ele chega, tem uma grande multidão, e os escribas e os fariseus estão discutindo com os discípulos, e Jesus chega, depois de um momento de glória, chega naquela parafernália e pergunta, o que está acontecendo, meu Deus do céu? É quase a gente, né, no jejum de Zacarias. Estava na glória, chegava, né? E a gente não posso reclamar. Aí se engolia poder. É Jesus, né? O que está acontecendo, meu Deus? O que está acontecendo? Um pai se apresenta. Eu trouxe o meu filho que sofre com um espírito imundo para os seus discípulos expulsar o demônio dele, mas eles não conseguiram. E Jesus fala, meu Deus do céu, que geração, hein? Agora, isso me ensina, porque se Jesus reclamou da geração sem fé que ele viveu em terra, imagina da gente. Se os caras que estavam com ele em todo momento não conseguiram por incredulidade, misericórdia, ainda bem que eu tenho o auxílio do Espírito Santo e posso rogar para ele sempre, aumenta a minha fé. Aí sabe o que é engraçado? Que Jesus não estufou o peito e foi lá expulsar o demônio, não. Ele se interessa, porque é isso que o Senhor faz, ele se interessa pela nossa vida. Ele chega no pai e pergunta assim, faz quanto tempo que ele está assim? O que está acontecendo com ele? João capítulo número 3 vai nos falar a respeito de Nicodemos. E é a mesma coisa. Senhor, nós cremos, porque ninguém pode fazer o que você faz se tiver recebido o poder do alto. E ele tem uma conversa sem julgamento. Ele só diz, sabe, Nicodemos, a verdade é que é necessário que você nasça de novo.
Senhor, mas como que é isso? Como que eu vou entrar no ventre da minha... Não, você é mestre em Israel e não está entendendo. Eu não estou falando de coisas terrenas, cara. Eu estou falando que todos vocês precisam nascer de novo, na água e no Espírito. Uma conversa. João capítulo número 4, para a gente encerrar, a mulher samaritana. Jesus, ele chega e ele podia bancar o profeta, porque ele é maior que todos os profetas. Ele podia chegar e dizer: eu sou o Messias verdadeiro, vim aqui para te salvar e fazer você a maior evangelista que a gente já viu aqui em Samaria, hein? E o negócio é o seguinte: você já teve aí uns maridos e o que você está agora não é seu não, hein? Vamos acabar com essa bobeira aí que você está diante do profeta, reverência. Não, ele chega conversando: você me dá água? Participando do cotidiano dela. É assim que Jesus muitas vezes se apresenta a nós e a gente não reconhece. Ele chega usando alguém simplesmente para te perguntar assim: oi, você está bem? Você está bem mesmo? Porque o crente é mentiroso. Por que o crente é mentiroso, pastor? Porque ele aprendeu que ele tem que ser forte o tempo todo e não pode se abrir com ninguém. Balela. Quantas pessoas eu tenho essa mania? É uma mania minha. Por quê? Porque eu realmente me importo. Eu chego e pergunto: tudo bem? Eu fico olhando bem na bolota do olho da pessoa para ver. Ah, tudo bem, pastor. Tudo bem mesmo? Porque quando eu pergunto tudo bem mesmo, significa que a sua cara não está falando o que sua boca está dizendo. Entende? Eu pergunto: tudo bem mesmo? Se a pessoa fala tudo bem, eu simplesmente entendo. Perdeu uma oportunidade de talvez Deus levar conforto para ela, levar uma palavra de esperança. Vai fazer o quê? Quantas vezes pessoas já chegaram em mim perguntando: tudo bem? Eu baixava a cabeça e falava: cara, sinceramente estou não. E Deus usava aquela pessoa para trazer conforto para a minha vida, para trazer resposta por uma sinceridade de coração meu. Porque Deus se interessa na minha vida, irmão, não é só para ser um aliado do propósito dele. Ele se interessa pela minha vida porque ele me ama mesmo. Então ele quer saber e ele sabe do meu levantar ao meu deitar. Eu não consigo entender gente que fala: eu não tenho muito assunto para falar com Deus. Eu digo: como foi teu dia? Conta para mim. Ah, então eu acordei tal hora, fiz não sei o que e tal, não sei o que. É exatamente isso que você tem que falar para Deus. Deus, hoje eu acordei, vixe, só o pó. Se for de café, estou bem valorizado, Deus, mas pelo visto não é. É o pó da gaita mesmo, Deus. Tá feio o negócio. E o Senhor viu, eu fui para o serviço todo desanimado, querendo xingar todo mundo. Obrigado por ter me dado força, não xinguei ninguém, né? Obrigado por ter me... Você está conversando e ao mesmo tempo Deus trazendo refrigério, renovo, dizendo: filho, é isso mesmo, minha mão te sustenta, eu sou contigo, deixa eu ser Deus na sua vida, Senhor. E aquela situação lá, o povo fica tranquilo que eu estou cuidando, esquenta a cabeça não. E aquela outra está parada porque você não agiu, né? Vamos agir. Isso é Deus se relacionando com o homem, porque sempre foi o propósito de Deus, relacionamento. Nós aprendemos muito sobre isso quinta-feira, aprendemos também domingo, então não vou nem entrar muito nisso aqui. Pastor, eu não estava, que pena, né? Mas o cerne da mensagem é esse, para a gente encerrar e irmos para a ceia do Senhor. Deixa Deus participar ativamente da sua vida, irmão. E por favor, quando Deus falar, não ria no seu interior. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Se Deus falou, Ele não tem intenção de te iludir. Pastor, mas Deus falou e não aconteceu. Não foi Deus que falou. Não foi. Porque o Deus que nós conhecemos, Ele é fiel e zela pela sua palavra, zela cumprir. Sabe o que é isso? Deus não descansa até que a sua palavra se cumpra. Você consegue entender isso? Esse é o significado. Ele não descansa até que a palavra que Ele liberou sobre nós ou sobre alguma coisa se cumpra. E você está achando que Deus fez com você a pegadinha do malandro. Não fez. Mas por favor, tenha discernimento de entender qual é a parte de Deus e qual é a sua parte. Pastor, como entenderei? Relacionamento. Um Deus ativo na minha vida e não passivo.
Deus lá para me abençoar. Não, Deus faz parte do meu cotidiano, do meu levantar ao meu deitar. Ele está comigo, me guiando, me protegendo, me guardando, me dando instruções, me direcionando em todas as coisas. Por quê? Porque Ele é Deus conosco. Amém, irmão? Fica de pé no teu lugar, em nome de Jesus.